paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 5 desse primeiro trimestre da CPAD em 2023. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre o tema separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. E o tema da aula de hoje trata então sobre o seguinte argumento: libertos para viver em santidade. Eu espero muito que essa aula, que essa lição, Deus possa falar com você. E é claro, você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no nosso canal, se tornando um dos nossos alunos. Deixa aí teu likezinho, teu joinha, teu comentário também. É muito importante para a gente. Coloca de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega. Eu vou ter o prazer em te receber por aqui. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Você encontra tudo isso no nosso canal Janderson Nascimento. Aqui no link na descrição você encontra todas as nossas classes organizadas para você ter acesso, ficar à vontade e conhecer os nossos trabalhos. Se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para organizar as tuas aulas, organizar também o teu material, é muito simples, é só você se tornar um dos nossos alunos no Facilita EBD, se tornando um dos nossos assinantes. No Facilita EBD, você encontra o esboço da aula que eu preparo, com os versículos a mais que podem ajudar você. Você encontra também o PowerPoint da lição, onde você tem acesso a esse material e pode utilizá-lo também na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Quem se torna assinante do Facilita EBD tem o benefício de receber alguns bônus, como o nosso workshop de pregação, que é muito bom, o nosso treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que é de excelência, o nosso treinamento de discipulado e evangelismo, que são cursos que podem te ajudar a crescer e avançar em Jesus. Eu espero muito que a palavra de Deus hoje ache guarida no teu coração. Então a gente vai deixar de conversa e vamos então para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos jovens, desse primeiro trimestre da CPAD em 2023. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre o tema separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Essa lição é escrita e comentada também pelo pastor Natalino das Neves. E hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 5, onde nós vamos trabalhar sobre esse tema, libertos para viver em santidade. Eu espero muito que essa lição possa edificar você. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases que a própria lição oferece para você. A primeira base está no texto principal, que se localiza em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Leia esse versículo compassadamente com os teus alunos. Leia também o resumo da lição, vale muito a pena você fazer essa leitura em sala de aula. E a nossa leitura bíblica em classe se localiza hoje em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao 21. E eu espero muito que Deus possa usar você na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, em nome de Jesus. Ah, não se esquece, eu estou postando lições e aulas aqui para você, de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia. Mas toda terça-feira ao meio-dia é o encontro marcado da classe dos jovens. Então, toda terça ao meio-dia, você já tem acesso ao nosso material com antecedência para que você possa organizar o seu, preparar a tua aula para a glória de Deus. E que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. A aula de hoje procura demonstrar exatamente, a partir da perspectiva do pastor Natalino das Neves, o comentarista da lição dos jovens, exatamente essa visão dessa libertação do pecado. E agora uma nova vida em Cristo, a partir da perspectiva e do perfil do próprio Pedro. E é claro que, à luz das Escrituras, nós vamos analisar hoje a primeira epístola de Pedro e eu espero muito que o Senhor Jesus te traga clareza a partir dessa ministração. Nós vamos tentar trabalhar isso de forma bíblica para que você possa ter diversos argumentos em sala de aula junto com os teus alunos para poder ministrar uma aula de excelência para a glória de Deus.
Conforme o Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, ele que tem um texto maravilhoso, que traz uma perspectiva teológica a respeito do panorama de cada livro da Bíblia, e especialmente comentando a primeira epístola de Pedro, ele diz que a primeira epístola de Pedro é um dos livros mais bem certificados do Novo Testamento. Então você já tem isso em consideração. Você também entende que a primeira epístola ela tem uma influência muito grande sobre a vida da igreja, já que quem escreve essa epístola, quem tem a contribuição de trazer especialmente a perspectiva do reino de Deus, a perspectiva da santificação diante do Senhor, é o próprio apóstolo Pedro. Quando me refiro à escrita, estou me referindo também à influência do apóstolo Pedro, porque há também algumas dúvidas a respeito da escrita e do registro da epístola que nós vamos trazer clareza para você, pois Pedro possivelmente utilizou um amanuense. Também é importante nós observarmos que a primeira epístola de Pedro ela possui um tom de centralidade pastoral. Então observe um pastor escrevendo para a igreja e à medida em que o apóstolo ele traz exortações, ele traz orientações, ele traz ensinos doutrinários para a vida da igreja, ele se preocupa com a salvação do crente, com essa vida espiritual de cada cristão. Um detalhe, a primeira epístola de Pedro traz para a gente orientações para os jovens, para os casais, para aquele que é servo, trabalhador, para aquele que é ancião, para aquele que lidera a igreja. Então essa perspectiva ela tem um tom pastoral. A mensagem de 1 de Pedro ela traz para a gente uma afirmação tremenda, porque essa afirmação da mensagem ela é escrita então em um processo de perseguição. Você pode ler 1 de Pedro capítulo 5, versículo 12. Você vai perceber que o apóstolo Pedro ele escreve resumidamente, exortando e testificando daquilo que é novo, a respeito da genuína graça de Deus e também orientando os irmãos para permanecer firmes. Firmes por quê? Porque muita gente estava se desviando da fé por causa da perseguição. A primeira epístola está centrada também nesse contexto de perseguição. Perseguição externa e perseguição interna também por causa dos desvios teológicos. Outro detalhe que você vai perceber também estudando a primeira epístola de Pedro, especialmente entendendo sobre santificação, que é a proposta desse trimestre, você percebe que evidentemente dentro da epístola, no início dela, você encontra então a oportunidade de prover especialmente essa vida espiritual. Há um combate contra a negligência espiritual aqui. Há também a responsabilidade sendo orientada por Pedro para que os irmãos então possam estar firmes pela fé. A carta ela apresenta o encorajamento também. A carta traz coragem para aquele que recebe essa epístola. Primeiro, ela traz coragem para o cristão viver honrando a Deus em meio a um mundo de caos, ou seja, em meio a um mundo que está em pecado. Observa isso como não se encaixa com o período do nosso tempo. Esse mundo que está em pecado, esse mundo que segue uma visão totalmente contrária à palavra de Deus. Aí chega o Pedrão, escrevendo a epístola pastoral, e ele traz agora um cunho nessa epístola dizendo assim, ó, permaneça firme, fica crente, continua fiel, esteja firme diante do Senhor, porque a nossa pátria não é aqui, mas a nossa pátria vem das alturas. Então o Pedro, ele traz esse cunho pastoral, apesar que a sua epístola está localizada na divisão organizacional do Novo Testamento como epístolas gerais. Quando se refere a epístolas gerais, está se referindo então a orientações gerais para toda a igreja, especialmente no Novo Testamento, e agora se torna universal e se encaixa também com a gente. A primeira epístola de Pedro também, ela menciona alguns textos que a gente precisa observar. Ela menciona orientações que o próprio Pedro traz, mensagens de Jesus, mas a primeira epístola também, ela traz alguns aspectos históricos tremendos. Ela foi mencionada por alguns textos apócrifos. O que são textos apócrifos? São textos que não foram reconhecidos pelo cânon e não entraram na Bíblia, mas são textos históricos que fazem parte então do finalzinho desse primeiro século para o segundo século.
ela é citada, né, na epístola de Pseudo Barnabé. A epístola de Pedro também é citada na epístola de Pastor de Hermas. Ela também é citada por Policarpo. O bispo de Esmirna também cita a própria epístola de Pedro. Irineu de Lyon também toma base, especialmente na epístola de Pedro. Você vai ver, o Irineu de Lyon, ele é um dos pais da igreja. O Clemente de Alexandria também utiliza a primeira epístola de Pedro. O Tertuliano também, que são pais da igreja, que surgem exatamente nesse período de apologia, de defesa da fé. O Weingrud, comentando então a respeito da primeira epístola de Pedro, ele destaca que a primeira epístola de Pedro traz para a gente diversos assuntos. E que assuntos são esses? Observe como se encaixa perfeitamente com a visão do autor da lição que nós estamos trabalhando. Primeiro, a epístola de Pedro, ela traz essa perspectiva de santidade da vida. Observe, estamos trabalhando nesse trimestre sobre santificação, então toma como nota. A epístola de Pedro traz uma perspectiva de santidade da vida. Ela apresenta os sofrimentos de Cristo. Ela apresenta então o sofrimento do cristão. Ela vai apresentar também a soberania de Deus na obra da salvação, nos dando uma nova oportunidade. Ela apresenta a graça de Deus. Ela apresenta também a obra do Espírito Santo. Ela apresenta agora a igreja como um novo povo de Deus. Está na primeira epístola. Você também percebe uma realidade do mundo espiritual sendo descrita pelo apóstolo Pedro. E ela apresenta também essa confiança em Deus em relação às circunstâncias diárias de perseguição. Então você percebe que o Pedro, ele escreve para um público que está fugindo presente aqui na diáspora, que são os judeus que especialmente se espalham, que são cristãos que aceitaram a Jesus e agora se espalham entre o mundo. E essa epístola tem esse cunho pastoral, sendo uma epístola geral que traz orientações de santificação, de firmeza da fé, de encorajamento. E hoje a nossa aula, a nossa lição passa por tudo isso. E eu espero muito contribuir com você. Se eu já estou te ajudando, por gentileza, não se esquece, deixa aí teu comentário, teu likezinho, se inscreve no canal, indica para alguém, coloca aí de onde você está me assistindo, tá? O primeiro ponto da aula de hoje trata então sobre o contexto da primeira epístola de Pedro. Eu já acabei de pincelar algumas coisas para você quebrar o gelo. Antes de entrar no primeiro subtópico, apresenta então um texto bíblico que está em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. E o primeiro subtópico trata então sobre os destinatários da primeira epístola. Agora eu vou olhar com você a fundo quem são os destinatários dessa primeira carta de Pedrão. O pastor Natalino das Neves também comenta, em primeiro lugar, já nesse primeiro subtópico, que os destinatários da epístola de Pedro, essa primeira carta, são então boa parte de judeus que se espalharam entre o mundo, entre as nações. E isso é chamado então de diáspora. Entre esses judeus, entra aqui diversos cristãos também que estão sofrendo perseguição. Os cristãos entram aqui nesse sentido de gentios que aceitaram a Jesus, que receberam a mensagem e permaneceram firmes com o Senhor. Então, a primeira epístola de Pedro, ela está intimamente ligada com os discursos de Pedro, registrados então em Atos dos Apóstolos. Se você pegar os discursos de Pedrão, de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que aquelas mensagens de Pedro, de Atos, estão agora intimamente interligados com a primeira epístola de Pedro. O Weingrud, ele chega a comentar que esse texto ele traz uma perspectiva muito interessante a respeito de Pedro em si. O próprio Irineu de Lyon, ele traz no seu texto contra as heresias, citando que foi o próprio Pedro que foi o autor dessa epístola. Esse texto contra as heresias, que é um texto apócrifo, ele foi publicado exatamente entre 182 a 188 depois de Cristo. Há algumas perspectivas contrárias à autoria de Pedro, como eu já citei para você. Tem gente que acredita que não foi o próprio apóstolo Pedro que escreveu essa epístola, embora há exatamente confirmações que compreendem e descrevem que foi o próprio apóstolo Pedro que escreveu essa epístola. Primeiro, porque que Pedro não escreveu essa epístola conforme a visão de alguns autores biblicistas. É claro que essa não é a nossa.
Porque o grego de Pedro em si não era um grego tão bom. E o grego dessa epístola, da primeira epístola, é um grego perfeito, muito orientado e organizado de forma estratégica em si. Você vai perceber isso comparando com o grego da segunda epístola, que foi escrita a punho pelo próprio apóstolo Pedro. Também a carta, ela reflete um período histórico depois da morte de Pedro. Então tem gente que acredita, isso aqui foi escrito depois da morte de Pedro por causa disso, por causa desse período histórico aqui. Primeira de Pedro também demonstra aqui alguns sinais de familiaridade, a falta de familiaridade em si com a vida terrena de Jesus. Então tem muita gente que acredita que a primeira epístola de Pedro não foi escrita pelo próprio apóstolo Pedro. Porém, para a igreja primitiva, isso a gente precisa levar em consideração, essa primeira epístola é considerada como a epístola escrita pelo próprio apóstolo Pedro. É interessante que Eusébio de Cesareia, ele entrou também em confirmação, isso em 325 depois de Cristo, confirmando que 1 de Pedro é um livro aceito dentro do cânon. E outro detalhe, essa epístola em si é uma epístola escrita pelo próprio apóstolo Pedro. Também nós vamos perceber que essa questão da autoria é porque entra aqui um aspecto bem interessante, porque Pedro possivelmente utilizou um amanuense para a escritura do texto. Mas isso é comum no Novo Testamento. E esse amanuense é citado até mesmo na carta como Silvano, que traz uma contribuição para o registro desse texto. Porém, no contexto histórico do Novo Testamento, isso era comum. Aquele que era o autor da carta ditava o texto e alguém registrava. Então, o próprio apóstolo Pedro está ditando esse texto e alguém está registrando. O próprio apóstolo Paulo também fazia isso. Outro detalhe que nós vamos perceber também a respeito desse aspecto em si em favor dessa epístola é que o próprio apóstolo Pedro ele utiliza a pessoa de Silvano exatamente para a contribuição da escrita desse texto, para que o texto então alcançasse mais pessoas. E por isso, muitos autores biblicistas entram em concordância em dizer, olha, foi o apóstolo Pedro mesmo que escreveu a carta, utilizando possivelmente a ajuda de um amanuense, no caso Silvano. Isso não traz nenhuma complicação. Também é necessário nós levantarmos em sala de aula quem foi Pedro. A Bíblia destaca para a gente que Pedro ele era um galileu da cidade de Betsaida, irmão de André, chamado por Cristo para ser um discípulo. O Pedrão ele tem essas características. O seu nome é Simão, em aramaico Cefas, também conhecido em grego como Pedro, que significa então fragmento de rocha. Você vai perceber isso em João capítulo 1, versículo 42. Dentro da Bíblia, ele mesmo foi chamado por Jesus para exercer uma liderança extraordinária. Ele exercia uma liderança natural no próprio colégio apostólico ao lado de Tiago e João. Então, dentro do texto bíblico, você vai perceber isso. Lá em Marcos capítulo 3, versículo 16, te dá fundamento para isso. Enquanto Paulo, dentro da Bíblia, no Novo Testamento, é mencionado apenas 162 vezes, o apóstolo Pedro ele exerce uma grande liderança. Para você ter ideia, no Novo Testamento, Pedrão é citado normalmente cerca de 210 vezes. Então, o Pedro ele é citado como um grande nome dentro do Novo Testamento, trazendo então uma perspectiva extraordinária a respeito do seu ministério. Ele tem alguns problemas, ele negou a Jesus, isso está descrito lá em Lucas capítulo 22, versículos 54 ao 60. Porém, ele também foi restaurado por Jesus quando alcançou o perdão de Jesus, lá em João capítulo 21, versículos 15 ao 17, se tornando então um grande pastor quando Jesus o chama para cuidar dos seus cordeirinhos. Aí entra essa questão, Pedro se torna um pastor, Pedro se torna um apóstolo e agora, anos mais tarde, sofrendo um período de perseguição, está escrevendo uma epístola. E quem são então os destinatários dessa epístola? Os destinatários dessa epístola são forasteiros, dispersos. Em que regiões? Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Essas regiões, então, fazem parte do Império Romano. E você percebe ele escrevendo especialmente para judeus e para aqueles que aceitaram Jesus
1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Esses destinatários, então, são pessoas que se espalharam pelo mundo por conta da perseguição e passam agora a viver Cristo nessas regiões. Então, essa epístola ela tem um aspecto de cunho circular. O que é uma epístola de cunho circular para alcançar esses destinatários? É uma epístola que era escrita pelo autor, era enviada de região em região, de igreja em igreja, para que as pessoas então recebessem a mensagem. Quando essa epístola chegava na igreja, alguém copiava essa epístola para ela ficar lá com a cópia e geralmente enviava a outra para o outro destino, para que o outro destinatário então repetisse esse mesmo viés. Nós vamos perceber que 30 anos depois do Pentecostes, que é exatamente o período histórico dessa epístola, o Pedro está escrevendo a epístola, está orientando o povo de Deus, está chamando esse povo de Deus de peregrinos, servos de Deus. Esses destinatários então recebem essa epístola e agora em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, o Pedro agora ele traz um testemunho de cristãos que estão também lendo essa epístola para crescer e avançar em Jesus. E aqui a gente já tem uma perspectiva histórica de quem são os destinatários. São a igreja de Deus. Os judeus que aceitaram a Cristo, os gentios que aceitaram a Cristo, que se tornam então cristãos e fazem parte de toda essa igreja. E essa epístola é uma epístola circular. Pega isso e deixa Deus te usar. Já avançando, o segundo subtópico trata então na nossa lição sobre o seguinte assunto: as várias perseguições. Segundo o pastor Natalino das Neves, o autor da lição e comentarista desse texto, ele descreve que os judeus, os cristãos, enfrentaram então nesse período diversas perseguições, e aqui ele lista 3. A primeira perseguição sendo realizada diretamente pelos romanos, que passam a perseguir também os cristãos, pelos judeus, que perseguiam então os cristãos, que faziam parte da religião do caminho, e eles perseguiam especialmente vendo os cristãos como seita, e pela população local. Então você percebe onde o cristão ele se instalava, tinha perseguição. O Carlos Oswaldo Pinto, comentando a respeito desse contexto, ele destaca algumas causas principais da composição, então, da primeira epístola. Por que Pedro, então, escreve essa epístola? A primeira é a consequência da igreja que está nessa parte do norte da Ásia Central e, por causa disso, essa igreja agora passa a enfrentar um episódio inédito de perseguição. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6, capítulo 3, versículos 13 ao 17, capítulo 4, versículos 12 ao 19, descreve isso. E a partir desse momento você percebe que o Pedro agora passa a orientar aqueles irmãos que estão enfrentando agora perseguição. A segunda característica que você vai perceber a respeito da epístola de Pedro, que traz essa visão também de santificação, é exatamente essa perseguição que é um desprezo aparente que ela vai surgindo justamente para poder destacar aqueles que estão firmes diante do Senhor. E essa perseguição entre os pagãos, que são populações locais que vão surgindo, demonstra agora especialmente o Pedro orientando sobre essa visão de conduta, porque os crentes agora têm uma conduta santificada, eles têm uma conduta agora de orientação de servir ao Senhor. Por causa disso, de não participar de festas pagãs, eles são agora perseguidos. Você vai perceber isso em 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 11 ao 12, versículo 16, capítulo 4, versículo 1 e 5. Você vai perceber que esses dois elementos da epístola, então, trazem esse aspecto da perseguição. A perseguição vai surgindo nessa visão da Ásia, essa perseguição agora que vai alcançando os crentes são perseguidos pelos romanos, pelos judeus que saíam de Jerusalém para perseguir a igreja de Deus, não era coisa fácil, e pela população local, porque os crentes agora eles rejeitavam o pecado, rejeitavam cultos pagãos, aceitavam a Cristo, por exemplo, se fosse um gentio aceitava a Cristo, se praticava feitiçaria, deixa de praticar porque agora é de Cristo. Se praticava coisas ruins, como por exemplo cultos pagãos, ele rejeita isso porque agora ele passa a ter uma vida santificada para a glória de Cristo. Então o evangelho acaba causando esse poder de santificação, mas ao mesmo tempo em contrapartida tem uma perseguição aqui. Pega isso e
Tenta visualizar esse contexto e deixa o Espírito de Deus falar no teu coração, ministrando essa aula. Vamos agora para o terceiro subtópico, que trata sobre o sofrimento. Vamos observar o sofrimento presente nessa primeira epístola de Pedro. Segundo o pastor Natalino das Neves, o comentarista da lição, ele deixa claro para a gente entender que o sofrimento ele é um tema central presente também na primeira epístola de Pedro. Então pega isso, esse sofrimento agora está presente dentro dessa epístola. O Russell Champlin, comentando a respeito da primeira epístola de Pedro, ele destaca que o tema predominante da carta também sugere que o autor da epístola trata aí sobre o sofrimento do crente. E esse sofrimento está presente então na epístola. Você pode ler 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículos 12, versículo 15, capítulo 4, versículos 12 e capítulo 5, versículo 9. Então, o sofrimento está presente aqui dentro da epístola. Consideremos, então, alguns pontos importantes. Toma nota disso aí. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6, o próprio apóstolo Pedro destaca que nós podemos nos regozijar nos sofrimentos, porque tem essa visão do evangelho de entender especialmente que as perseguições são uma realidade, então, presente na vida do cristão. E se acontece perseguição é porque você está no caminho certo da vida do evangelho. Outro detalhe, essa perseguição traz honra e glória a Cristo e através da prova, há então a purificação da fé, para essa visão da santificação. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Você pode ler esse texto. Isso resulta, então, a perseguição acaba resultando agora uma alegria inexprimível e essa vida cheia da glória de Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Ele também destaca que essa visão da carta traz também essa vida eterna e essa salvação para a alma. Então, quando você permanece firme com Jesus e por causa disso você é perseguido, está demonstrando então alegria eterna para você, porque você está firme com Cristo. Isso está em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Ele também destaca que a própria morte mediante a perseguição não é fatal. Se algum irmão morresse por causa do evangelho, não seria o fim, porque Cristo ressuscitou dos mortos e a nossa esperança, então, está em Cristo. Então, há essa pregação da vida eterna aqui, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 21 e 22, seja como for, a carne em si, a nossa vida carnal, ela precisa, então, padecer. E nessa visão da questão de Pedro, ele destaca, então, a vida de santificação agora. Se você passa a ser perseguido, se santifique. Você vai ver isso em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 24 e 25. A palavra de Deus, então, ela é vista agora nessa pregação de Pedro como algo que nós devemos, então, confiar, acreditar nessa palavra e viver essa palavra. 1 de Pedro 1, 25 confirma isso. O próprio Jesus, ele também passou pelo sofrimento. Então, Jesus é o maior exemplo de sofrimento. Isso está em 1 de Pedro 2, 6. O sofrimento, então, mostra para os cristãos, aqueles que recebem a carta, que nós precisamos, especialmente, permanecer firmes com o Senhor e também identifica que esse crente não é daqui. Isso quer dizer que nós somos levados para Cristo. Nós pertencemos, então, ao reino dos céus. Isso está, então, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, que descreve que nós somos do mundo do Senhor. O sofrimento de Cristo, então, nos leva, então, a essa visão de que o evangelho está sendo compartilhado e que pessoas que estavam presas pelo pecado agora passam a ser libertas. Isso está em 1 de Pedro 2, 18 até o capítulo 4, versículo 6. Também nós vamos aprender lá no capítulo 4 que o sofrimento serve de lição e ensina então a rejeitar os pecados da carne. Capítulo 4, versículo 1 da epístola. Também nós vamos aprender que o sofrimento traz esse exemplo da nossa vida em Cristo, que os anciões da igreja local, então, deveriam permanecer em santificados, permanecer em santificação, estar prontos para pastorear o rebanho de Cristo, orientar aqueles que estavam passando pelo sofrimento e amar ao Senhor de todo o coração. Então a epístola traz um conteúdo muito profundo sobre essa ideia de sofrimento e santificação para viver com Deus. Avançando, espero estar ajudando você. Se eu estou, deixa teu comentário aí.
Vamos agora para o segundo ponto, que trata sobre o seguinte argumento: a santificação recebida na justificação deve ser então mantida. Leia a passagem bíblica que está em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8. E o primeiro subtópico do segundo ponto trata sobre uma santificação que traz agora a esperança. Para o pastor Natalino das Neves, ele também comenta esse processo da salvação, que se inicia então com essa justificação em Cristo, que trabalha então essa visão da regeneração agora, e é acompanhado então pela santificação. Isso é um ato progressivo. Nós vamos ter até uma lição, onde nós vamos trabalhar sobre esse aspecto dessa santificação, dessa justificação, no entendimento bíblico que traz especialmente esse crescimento em Cristo. O Russell Champler, ele comenta que a primeira epístola de Pedro, ela possui um propósito então de ensinar. Ela traz um ensino. A epístola ela traz um ensino e um encorajamento para viver em período de perseguição. Então a carta ela traz isso. Portanto, a carta ela traz um propósito didático. Toma como nota esse propósito didático que nós vamos citar para você. O primeiro propósito está, então, que a carta ela conduz uma esperança para a salvação. Então, a esperança do crente está na salvação em Jesus, mediante a redenção e a justificação através do sangue de Cristo. Glória a Deus. Em segundo lugar, você vai perceber, então, que a doutrina da redenção, ou seja, dessa justificação e agora regeneração em Cristo, traz, então, outro aspecto interessante, que o cristão ele faz parte agora de outro mundo, do reino de Deus. Por isso ele é perseguido aqui. Em terceiro lugar, também você aprende a respeito da epístola de Pedro, outro aspecto interessantíssimo, é que nós entendemos que nesse mundo, o nosso lar é um lar passageiro, mas nós precisamos entender agora esse cuidado de sermos cristãos aqui, de sermos servos de Deus aqui, testemunharmos em santificação agora essa salvação que nós recebemos, tanto no nosso lar como a nossa família, no nosso trabalho, no nosso serviço. Pega isso e vai deixando Deus te usar. Na escola, na faculdade, nós precisamos então ser santos. Os sofrimentos de Cristo, então, na epístola, revela então uma atenção especial que as pessoas precisam enxergar. Eu estou sofrendo, mas Cristo também sofreu. Eu vou permanecer firme porque Cristo permaneceu firme. Isso fala agora de uma perspectiva histórica tremenda. E em quinto lugar, você vai perceber a carta também ensinando para você que os anciões da igreja, que no caso são os pastores, deveriam cuidar do rebanho como Cristo faz, como sumo sacerdote, como sumo pastor. E ele destaca então que o sofrimento está presente para demonstrar agora essa vida de santificação. Quanto mais o crente sofre, mais ele se santifica, mais perto ele está de Deus. Em segundo lugar, como segundo subtópico, já avançando, estudando com você essa aula, espero muito estar ajudando você. O segundo subtópico trata então sobre o seguinte argumento: Deus é santo. O pastor Natalino das Neves comenta que a santidade faz parte então da essência de Deus. E essa essência de Deus é no estado perfeito. E essa santidade agora ela é comentada nessa primeira epístola de Pedro. O Russell Champler ele comenta que há uma doutrina presente na primeira carta de Pedro e a gente precisa observar essa doutrina. Para Pedro, Deus então é vivo e criador. Isso faz parte da doutrinação de Pedro. 1 de Pedro 4:9. Deus é transcendental, ele é santo. 1 de Pedro 1:5. Então, Pedro fala sobre a transcendência da santidade em Deus. Pedro também cita que Deus é longânimo e gracioso. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Dentro do contexto cristão, Deus é o nosso Pai. E também como nosso Pai, ele é Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 de Pedro 1:3, 1:7 descreve isso para a gente, e versículo 17 também. Deus então é o nosso juiz. 1 de Pedro 1:17, o Pedro ele destaca isso. Então, quando nós observamos para esse profundo contexto da teologia da santidade de Deus agora no texto de Pedro, nós percebemos essa visão de santificação. E aí o Pedro agora começa a falar a respeito dessa santificação em 1 de Pedro 1:7,
Em capítulo 3, versículo 2, ele fala agora do nosso compromisso de valorizarmos a salvação, permanecermos santos, termos um contato com Deus, porque o sacrifício de Cristo foi um sacrifício de alto preço, de maneira esclarecedora. O Pedrão também, ele traz em primeiro lugar essa convocação para viver com a mente agora preparada, essa convocação agora para filtrar a cultura desse mundo e agora retirar aquilo que é bom para a tua edificação e rejeitar aquilo que desagrada a Deus. Ele fala agora dos hábitos de santificação e da rejeição desse mundo. O Pedro, em segundo lugar, encoraja os crentes agora a estarem atentos, firmes diante do Senhor, porque os dias são maus. E ele também fala desse compromisso agora em uma campanha de viver em santidade e obediência a Deus. E em terceiro e último lugar, o Pedrão, ele convoca a gente para a gente estar disposto a estarmos nos santificando diariamente, porque a santificação faz parte então desse processo da salvação. Eu vou me santificando porque agora eu tenho um futuro, eu preciso olhar para esse futuro, o meu futuro está em Cristo. Muito em breve eu vou ter um encontro com o Senhor. E agora eu vou transformando a nossa mente, a minha mente vai sendo transformada pelo Evangelho. Sabe quem comenta isso também? É o próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Ele fala a respeito de transformarmos o mundo pela mente do Evangelho. Avançando, o terceiro subtópico trata agora sobre o seguinte argumento: Deus é o único juiz justo e imparcial. Deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical. De acordo com Natalino das Neves, o comentarista dessa lição, nosso amado pastor, ele destaca que o julgamento de Deus ele tem garantia, então, de acordo com o padrão da santidade. Então, Deus ele é justo. O Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, em seu texto sobre essa perspectiva do panorama do Novo Testamento, ele destaca muito bem essa perspectiva dos esforços corajosos que Pedro traz para os crentes então permanecerem santos, com caráter santos, se espelhando então em Jesus, em Deus. Em 1 de Pedro capítulo 1, versículo 16, destaca isso. Então ele fala desse alto preço de santificação, desse livramento então dessa conduta pecaminosa, de estarmos então vivendo agora a nova vida. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, então, na medida em que nós vamos nos desenvolvendo em Cristo, o Pedrão agora começa a falar a respeito da nossa morte agora para o mundo, mas da nossa vida para com Deus, do sofrimento está presente, mas ele, se Deus ele é justo, ele recompensará então aquele que permanece fiel. E nós devemos permanecer agora pela palavra em padrão de santidade. 1 de Pedro 2, 1 e 3. Também há privilégios agora relacionados na vida do crente, desse crente agora, viver em santificação, em habitação para o Senhor e ser moldado conforme o sacerdócio de Cristo. Então ele passa agora a ser moldado conforme a vontade de Cristo. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 6. Então você vai ver o Pedrão trazendo um aspecto tremendo a respeito dessa justificação, da justiça de Deus, da santidade, se nós nos moldamos ao padrão de Cristo. Para fechar a aula, terceiro ponto da aula de hoje. Trata então sobre a santidade que liberta. Leia uma passagem bíblica que está em 1 de Pedro 1,16. E o primeiro subtópico trata então sobre o preço do resgate pela liberdade em Cristo. Segundo o pastor Natalino das Neves, olhando para o contexto da primeira epístola, muitos destinatários da carta em si, da primeira epístola, não tinham recursos, não tinha ninguém para defendê-los diante dos tribunais romanos. Lembra do processo de perseguição? Eles enfrentam a perseguição nos tribunais romanos, enfrentam a perseguição pelos judeus, enfrentam a perseguição pela comunidade local. E agora o Pedro ele traz algo especial nessa epístola, demonstrando que Cristo ele é o nosso sublime advogado e que nós, diante do tribunal de Deus, somos então justificados. Você vai perceber que a prática do pecado, ela exige então punição. Se você olha isso dentro da Bíblia, você vai ver que quando você pratica o pecado, você então é condenado. Por que exige punição? Porque Deus é justo. E nesse tribunal de Deus em si, a justiça de Deus ela entra em ação quando a santidade de Deus passa a ser atacada por causa do pecado. Ela vem para proteger a santidade de Deus. É por isso que nós somos justificados em Cristo. Deus, por nos amar e saber da sua justiça, ele agora nos justifica em Cristo através do plano da salvação.
As escrituras demonstram muito bem que a justiça do Senhor, ela governa esse mundo. Você vai ver isso em Salmos, capítulo 9, versículo 8. O Senhor ama aquele que pratica a justiça, aquele que anda em integridade, Salmos 33, 5. E a justiça de Deus, ela vai exigir de você agora retidão. Nós somos justificados em Cristo, regenerados a partir do processo da salvação, e agora caminhamos em santificação. E nessa santificação exige de nós essa retidão. Portanto, aquele que se afasta da presença de Deus, ele merece então a disciplina. Ele merece então o ato da justiça de Deus, porque o homem agora caminha diretamente para o pecado. Isso está em Romanos capítulo 1, versículo 18, você vai perceber isso. E as escrituras também demonstram muito bem, a partir desse aspecto, que essa justiça de Deus implica então essa ação do Deus vivo em combater o pecado. Como a gente é justificado? Através da morte de Cristo. O Ezequiel Soares, ele traz um seguinte comentário, que essa santificação e a justiça divina, elas entram então em harmonia. A justiça divina e a santidade de Deus entram então em harmonia. E ela é estabelecida especialmente para preservar a santidade de Deus. E agora o cristão, ele deve andar em retidão e deve andar então em santificação, nesse processo caminhando diante do Senhor. O Stanley Horton, em seu texto O Espírito Santo através da Bíblia, ele destaca que o destino final dos ímpios é, sim, especialmente essa vida nas trevas exteriores, no lugar de ranger de dentes. E você vai ver isso lá em Mateus capítulo 22, versículo 13, capítulo 25, versículo 30, tratando sobre o tormento eterno. Então, esse Deus que é justo, ele dá a oportunidade de nova vida com Cristo. E agora, nessa nova vida, devemos andar em retidão e santificação para não sofrermos, então, a condenação eterna. Aquele que abandona Cristo e decide, então, viver em pecado, está caminhando para a condenação eterna. E a condenação eterna é terrível. Daí, então, o processo da salvação passa, então, por Cristo. Cristo nos justifica. Ele agora nos ajuda através da regeneração para a nova vida e em santificação a Deus. E por causa disso agora nós valorizamos, porque isso foi pago por um alto preço que foi a morte de Cristo no Calvário. Pega isso e deixa Deus te usar. Avançando, o segundo subtópico destaca então que o cristão é resgatado para ser livre. O pastor Natalino das Neves destaca que por meio do sacrifício de Cristo, o cristão então é redimido, está livre agora para viver em santidade, e essa santidade é uma libertação do pecado. O plano de Deus para nós pecadores é descrito na Bíblia e é descrito de forma extraordinária, porque ele aponta para a eternidade. Diz que antes de criar todas as coisas, Deus então nos amou e planejou a salvação. Isso está então em Efésios capítulo 1, versículo 4. Nós concordamos então com Norman Geisler, que afirma então que a origem da salvação está em Deus. Então toda a libertação sua do pecado vem do coração de Deus. E em suma, nós também levamos em consideração que Deus ele originou no seu coração a decisão de nos salvar. Foi Deus que decidiu primeiro. Então a salvação ela é oferecida gratuitamente. Apocalipse 22, 17 descreve isso. E essa salvação, então, é para todos os salvos. Aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador. Aqueles que decidiram seguir a Cristo. Pedro também fala sobre isso na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Logo, essa salvação ela é oferecida mediante a graça de Deus. Isso está em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Ela não vem por mérito humano, é graça. Tito, capítulo 2, versículo 11, comenta isso. E ela é oferecida pelo pleno amor de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 16. Então, nós vamos perceber que essa salvação, ela é oferecida por decisão da natureza do Senhor, por graça de Deus, por intermédio do Deus vivo, que decide, então, nos resgatar. Você foi resgatado por Cristo. Essa salvação, agora, ela traz essa visão de nos levar agora a um estado de santificação. E agora em Cristo nós somos pedras vivas dessa igreja por meio da graça. Romanos 11:6 traz essa perspectiva. Também essa graça
é o favor imerecido de Deus e por meio da graça de Deus agora nós temos o acesso a esse Deus de forma sobrenatural. Romanos 6:23 descreve que nós estávamos presos no pecado e o pecado nos levava então para a morte. Então a graça ela é sobrenatural porque ela age de que maneira? Ela age na justificação. Na justificação agora nós somos justificados do nosso pecado por intermédio de Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, a justificação tem o perdão. Também você percebe que agora nós passamos pelo processo da regeneração. A cada dia vamos nos transformando. Tito 3:5. E agora estamos nesse processo de santificação como nova criatura em Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. E sendo a nova criatura, nós valorizamos então a obra de Cristo nessa salvação. E vamos estudar isso a fundo com vocês, tanto sobre a justificação e regeneração, nas próximas lições. E o último subtópico da aula de hoje trata então sobre a liberdade plena que se dará somente na glorificação. O pastor Natalino das Neves finaliza a lição descrevendo que uma vez que você é justificado, você agora está nesse caminho eterno, nessa plena santificação para o caminho de uma vida eterna com Deus. Jesus ele é o único caminho agora que nos ajuda a alcançar esse processo de justificação, de regeneração e de santificação, conforme o próprio apóstolo Pedro nos chama para essa santificação. Então, somente em Jesus nós estamos livres dessa justiça de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 também dá base para isso. Por causa de Cristo, a exigência da justiça de Deus ela foi saciada. Por causa de Cristo, nós fomos comprados pelo sangue. Por causa de Cristo, quando ele subiu ao Gólgota, ele tomou o nosso lugar. Hebreus 9:26. E no Novo Testamento, nós percebemos claramente que nós somos redimidos pelo sangue de Jesus. Hebreus 10:4. E também o sacrifício de Cristo, que ele é o Cordeiro eterno de Deus. Nós, através desse sacrifício de Cristo, agora passamos a ter uma nova vida. E nessa nova vida, devemos então buscar esse estado eterno de glorificação. E esse estado eterno de glorificação será garantido então na eternidade. De que maneira? Quando Cristo retornar para arrebatar a sua igreja, o Paulão faz questão de dizer que em um abrir e fechar de olhos, em 1 Coríntios capítulo 1, 51 ao 53, nós seremos transformados para um estado de glorificação. Isso descreve então que essa pecaminosidade do nosso corpo cairá por terra e teremos agora corpos santos, vestes santas, e habitaremos com Cristo para todo sempre. Amém. Eu espero que essa aula possa ter te ajudado para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário, teu likezinho, ele ajuda muito a gente a edificar mais vidas. Deixa teu comentário, coloca aí o que você achou da aula de hoje, que Deus te abençoe. Tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente no nosso Instagram também, o endereço está aqui, fácil. Você pode postar nos teus stories, eu vou ter o prazer de repostar também. Se você estiver assistindo a aula, dá um print, me marca, que Deus abençoe você. Se tiver algo interessante também na Escola Bíblica Dominical, faça isso. Me marque, eu quero ajudar você a divulgar o seu trabalho. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar e te recompensar poderosamente para a glória de Deus. Se você desejar o nosso material, o link está na descrição desse vídeo. No nosso material, você encontra todos os versículos a mais que não estão na lição. Você encontra o esboço da aula assim, explicadíssimo para você. O PowerPoint também da lição e alguns cursos que vão te ajudar através dos bônus da Escola Bíblica Dominical. É fácil, através do Facilita EBD você encontra tudo isso por intermédio de uma assinatura trimestral. Está na descrição desse vídeo, um comentário abaixo, fica à vontade para conhecer, analisar e que Deus te abençoe. Eu estou comentando as lições de segunda a sexta-feira aqui para você, sempre ao meio-dia, e toda terça é o dia da classe dos jovens, tá? Então não esquece, toda terça ao meio-dia tem lição postada para você, para a glória de Deus. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Você pode aceitar a Jesus como teu Salvador. É só você deixar no comentário abaixo, eu quero Jesus, quero ter uma vida nova. Muito simples você fazer isso. Se você precisa de oração também, coloca aí, porque nós vamos orar por você, vamos interceder por você, pedir a direção de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Esse é o nosso objetivo aqui, através desse trabalho, para a glória de Deus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você alguns textos que eu tomei como base para construir a aula de hoje. Primeiro texto, Separados para Deus, do pastor Natalino das Neves.
Material extraordinário da editora CPAD, livro de apoio da lição. Vale a pena você ter esse material em mãos. Entra no site da CPAD ou então vai numa livraria mais próxima, você vai encontrar esse material também. Quero indicar para você Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Você precisa ter esse material para entender um pouco mais a respeito dos aspectos que nós defendemos e ensinamos. É da editora CPAD, você acha no site. Quero indicar também a Doutrina do Pecado do Severino Pedro da Silva, um material extraordinário que pode te ajudar também a crescer e a avançar durante esse trimestre da editora CPAD. Quero indicar também o texto do Wayne Grudem. Esse texto é o comentário da primeira epístola de Pedro, da editora Vida Nova. Eu tomei ele como base para a aula de hoje. Também quero indicar para você o meu texto, Janderson Nascimento, a Doutrina do Pecado, editora Santorini. Você acha no site da editora Santorini, no Mercado Livre, no Amazon. Gente, que Deus abençoe vocês. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição de número 6, onde nós vamos tratar sobre o tema Mortos para o Pecado e mais ainda lutando contra ele. Que Deus abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.